Seja bem-vindo a essa live, que hoje o tema é possível chegar às 1000 vendas sem ter experiência ou sem ter nenhuma experiência? Para você que está aqui pela primeira vez ou que ainda não me conhece, eu me chamo César Ribeiro, sou especialista na criação e no lançamento de e-books, sou autor do livro Como Criar um E-book de Alta Conversão e também diretor do Redator Online, que é uma empresa especializada justamente na criação e no lançamento de e-books. E por que eu estou trazendo essa informação aqui? Porque muitas pessoas que se inscrevem na maratona, que participam das nossas aulas, que vão até a nossa imersão, que é um treinamento intensivo que a gente faz de 2 dias também, acabam tendo essa dúvida. Elas acabam se perguntando, mas eu nunca lancei um e-book, será que eu vou conseguir vender, vou conseguir criar esse material, vender e chegar às 1000 vendas? Eu não tenho habilidade com escrita, eu nunca escrevi um e-book na minha vida, ou não tenho essa afinidade de fazer essa escrita, ou não tenho tempo para fazer essa escrita. É possível chegar às 1000 vendas dessa maneira, né, do mesmo jeito? Eu não tenho habilidade com diagramação, com design, né, que para quem não sabe, é basicamente formatar aí o seu texto, incluir imagens, colocar ali num layout, é o que, vamos dizer assim, transforma o seu texto num e-book. É essa diagramação, essa parte visual, né, essa parte de organizar os elementos, escolher uma fonte adequada, colocar imagens, criar um layout, isso é que a gente chama de diagramação. Algumas pessoas nunca fizeram isso. Será que eu, como nunca fiz, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir chegar às 1000 vendas sem saber fazer isso? Algumas pessoas falam, mas eu não tenho intimidade com tecnologia, eu não utilizo o Facebook, eu não utilizo o Instagram. Mesmo assim, eu posso chegar às 1000 vendas, mesmo sem ter intimidade com tecnologia, sem ter habilidade com tecnologia? Ou ainda, eu não sei nada de marketing digital, de vendas na internet, marketing online, seja qual o nome que você conhece, mas nunca vendi nada pela internet. Será que mesmo assim eu tenho essa possibilidade de chegar às 1000 vendas? É sobre tudo isso que a gente vai falar hoje, para você entender que é possível você chegar lá sem ter essas habilidades, essas intimidades, e principalmente o que você precisa fazer, né, para desenvolver essas habilidades, o que você precisa fazer para estar preparado para chegar às 1000 vendas, mesmo que você não tenha nenhuma experiência hoje, mas qual que é o próximo passo? O que eu posso fazer, né, para desenvolver isso, se isso é importante ou não, e o que eu tenho que fazer para desenvolver. Então, se você tem interesse, continue aí comigo aqui até o final, porque é sobre isso que a gente vai falar. E se você tem algumas dessas dúvidas, né, se você acha que não tem habilidade, se você se viu em alguma dessas dúvidas, comenta aí para eu entender que faz sentido para você, que essa é uma dúvida para você também. Primeira coisa, eu já quero adiantar que, sim, é possível para você, mesmo que você não tenha experiência ou nenhuma experiência, é possível para você chegar às 1000 vendas. É claro que não vai ser um processo que vai acontecer do dia para a noite, é claro que não é uma mágica, é claro que você vai precisar, sim, ter dedicação e ter algumas outras características que a gente já vai falar daqui a pouco, mas é possível, sim, você chegar às 1000 vendas. E talvez você esteja perguntando, como que eu sei disso? Como que eu sei que é possível chegar para quem não tem experiência? Simplesmente porque eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu já vi muitas pessoas que achavam que não iam conseguir fazer alguma coisa relacionada a marketing digital, ou mesmo a lançar o seu próprio e-book, ou a criar o seu e-book. Elas achavam realmente que elas não eram capazes, que elas não tinham habilidade de fazer isso, e no decorrer do processo, utilizando esse método, elas conseguiram fazer isso. Pessoas exatamente na mesma condição que talvez você esteja agora, de não saber fazer design, de não saber escrever, de não saber lidar com tecnologia, de não saber nada com marketing digital, mas que conseguiram fazer. Ou ainda pessoas que estavam numa condição que a gente pode dizer um pouco pior que a sua. Talvez elas sabiam menos que você, e elas conseguiram fazer seguindo esse passo a passo. E por que isso? Porque o método conteúdo estratégico é um método simples. É um método que ele tem aí, né, um passo a passo simples para você seguir. Ele não tem mistério, não é uma coisa mirabolante que você não vai conseguir aplicar. É simples. Claro, vai precisar da sua dedicação, é claro que você vai precisar se esforçar, mas não é uma coisa, meu Deus, impossível de acontecer. É totalmente possível. É um passo a passo que qualquer pessoa consegue aplicar. E graças a isso, eu posso dizer para você hoje que sim, é possível para qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha nenhuma experiência, lançar o e-book dela e chegar às 1000 vendas. Quer dizer que é uma coisa que vai acontecer com todo mundo? Quer dizer que é uma coisa que é típica? Não, não é típica, não acontece com todo mundo, não acontece do dia para a noite, não é uma mágica,
não é uma pílula que você vai tomar e que o negócio vai acontecer, mas é possível. E claro, você precisa ter aí algumas características que a gente vai conversar aqui hoje para você ver como desenvolver isso, como fazer com que as chances, né, estejam mais do seu lado aí na hora que a gente fala de chegar às 1000 vendas. E para exemplificar isso aqui, eu quero trazer um caso do nosso grupo de mentoria que nós temos aqui. No Redator Online a gente tem um grupo de mentoria, é um grupo de pessoas que a gente acompanha de perto para que elas possam sair do 0 às 1000 vendas. E recentemente a gente lançou um desafio para essas pessoas da mentoria. Que desafio era esse? O desafio era elas alcançarem as suas primeiras vendas em cerca de 60 dias, talvez menos que isso, sem que elas tivessem o material delas pronto. E por que a gente fez esse desafio para o pessoal da mentoria? Tá? É importante que você entenda isso. A gente percebeu que as pessoas estavam travadas na mentoria, que elas não saíam do lugar. Justamente porque elas tinham essa visão de que talvez achassem que não eram capazes de fazer, ou que não tinha habilidade, ou que não tinha tempo, não tinha afinidade para fazer isso. Então, muitas dessas pessoas estavam travadas, não conseguiam ir, não conseguiam dar esse passo além. A gente pensou, como que a gente pode fazer com que essas pessoas consigam realizar isso? Como que a gente pode incentivar elas a entrar em campo, a fazer aquilo que precisa ser feito? E veio essa ideia de lançar um desafio. E o fato é que, quando a gente apresentou esse desafio ali para as pessoas da mentoria, a primeira reação que eles tiveram foi essa surpresa e até esse medo, esse pavor de fazer isso. Deu para perceber que muitos deles se sentiram desconfortáveis quando a gente apresentou aí, levou para a mesa esse desafio, propondo para que eles fizessem um lançamento, né, uma pré-venda, que a gente chama do e-book, vendessem esse e-book sem estar totalmente pronto, e nesse processo eles precisaram fazer uma série de coisas que eles nunca tinham feito antes, como, por exemplo, criar um grupo no WhatsApp para algumas pessoas que nunca tinham criado, criar anúncios para pessoas que nunca tinham criado, fazer suas primeiras campanhas no Facebook. Era desafiador para muitas daquelas pessoas porque elas nunca tinham feito isso. Era desafiador para algumas daquelas pessoas vender o e-book delas sem estar pronto, porque elas nunca tinham feito isso. E até tinham um receio de fazer essa venda sem estar com o material pronto. E isso foi um desafio que a gente presenciou ali no grupo de mentoria. Mesmo tendo todo esse acompanhamento que uma mentoria, né, um grupo de mentoria oferece, essas pessoas tinham dúvidas se elas iam ser capazes de fazer isso ou não, se elas conseguiriam fazer isso ou não. E a gente percebeu que elas estavam com esse receio, com esse medo de fazer. Passado, né, superado esse medo, esse susto que eles tiveram com o desafio, o que a gente percebeu é que, na verdade, todos eles que participaram do desafio, todos eles que entraram aí no desafio, fizeram tudo que tinham que fazer, participaram de todos os nossos encontros, colocaram, né, o seu e-book para pré-venda, para o pré-lançamento, conseguiram seguir o passo que a gente ensinou, conseguiram fazer, né, a sua pré-venda, realizar esse desafio, e, principalmente, conseguiram gerar vendas dos seus e-books já nos primeiros 60 dias. Todos eles conseguiram. O que isso mostra? Mostra que é fácil, né, que é simples, melhor dizendo, você aplicar esse passo a passo, que é possível, que qualquer pessoa consegue fazer. E que, na verdade, às vezes você não consegue executar aquilo ali, não porque falta habilidade em você, não porque falta conhecimento, não porque falta experiência, mas às vezes é porque você já vem com esse conceito, com essa crença, né, como é chamada na área de psicologia, crença limitante, essas crenças que fazem com que você acredite que você não é capaz, que você não pode fazer. E quando a gente coloca essa crença de que eu não sou capaz, eu não posso fazer na frente de tudo, acaba que tudo se torna mais difícil. Então, se eu digo que eu não consigo fazer, ou se eu já tenho essa ideia pregada na minha mente de que eu não sou capaz de fazer, porque me acho muito velho, ou me acho muito novo para fazer isso, ou porque eu acho que eu não tenho experiência com design, com tecnologia, com escrita, ou porque eu nunca fiz, eu acho que eu não vou conseguir fazer, na maioria das vezes eu não vou conseguir fazer. Mas não porque eu não tenho habilidade, mas é porque essa minha mentalidade já vai fazer que eu sequer tente, né, fazer aquilo ali. As pessoas que não entraram no desafio, né, desse exemplo que eu estou trazendo aqui para você, as pessoas que não aplicaram o que deveria ser feito, que não participaram dos encontros, que não executaram aquilo que era para executar, adivinha, elas conseguiram ou não conseguiram fazer? Não conseguiram. E muitas delas, né, eu tenho certeza ali, que não conseguiram fazer justamente porque tinham esse receio, porque tinha essa dúvida, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu posso realizar? Eu quero que você saia, né, dessa live aqui hoje com essa mensagem de que sim, é possível, qualquer pessoa pode fazer, desde que você tenha um passo a passo simples,
que possa ser replicado, que não seja mirabolante, que não seja uma coisa para te complicar, que é justamente o que a gente procura trazer no método conteúdo estratégico em toda a jornada 0 a 1000 quando a gente apresenta para você. Então, primeira coisa, sim, é possível. Segunda coisa que você tem que entender, pare de pegar tão leve com você. Uma vez eu vi uma live do Joel J, se você não segue ele, aproveita para seguir, ele fala sobre alta performance e muitas outras coisas, e ele falava mais ou menos isso, que a gente pega muito leve com nós, né, com a gente mesmo. A gente pega muito leve, a gente acha que a gente é coitadinho, que a gente não consegue. Eu não consigo trabalhar até tarde da noite todo dia, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo viver a uma dieta. Pare de pegar leve com você. Às vezes a gente cobra tanto das outras pessoas, né? A gente cobra tanto dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos filhos, dos cônjuges, dos colaboradores, por que não, dos seus funcionários, das pessoas que trabalham com você. A gente não tem, né, esse nível de exigência que a gente tem com outras pessoas. E a grande pergunta é por que não? Por que não se cobrar nesse nível? Não estou dizendo para você se sobrecarregar, não estou dizendo para você exigir a ponto de você surtar ou ficar estressado ou acontecer alguma coisa grave com você. Estou dizendo a ponto de você apertar um pouco o cinto, exigir um pouco de você para você evoluir. Foi o que a gente fez nesse desafio com os nossos mentorados. Não é à toa que a gente chamou de desafio de evolução. Por quê? Porque a gente apertou um pouco o cinto, a gente exigiu um pouco mais deles, não pretendendo complicar a vida deles, não pretendendo que eles fracassassem nisso. Não, pelo contrário, nosso objetivo era que todos eles fizessem o que deveria ser feito e alcançassem o resultado que deveria alcançar. Tanto é que todos que fizeram, que se dedicaram, conseguiram alcançar. Mas se você não aperta o cinto, se você não exige de você, não tem um nível de exigência maior com você mesmo, você não vai conseguir realizar nem isso, nem nada na sua vida. Você vai ficar na famigerada zona de conforto, que é confortável, mas ninguém cresce ali, né? Ninguém consegue se desenvolver ali. Para você crescer, para você se desenvolver, em qualquer que seja a área, né? Mas a gente pensando um pouquinho na área profissional, você não precisou se desafiar, você não precisou sair da sua zona de conforto, você não precisou talvez fazer um curso que você não queria fazer uma especialização que você nunca pensou em fazer, mas você acabou fazendo essa especialização e graças a essa especialização você teve uma evolução, você foi promovido, você alcançou um novo cargo. A mesma coisa acontece aqui com as nossas 1000 vendas. Então, a partir do momento que você aperta o cinto, que você exige mais de você, a sua chance de chegar lá é maior. Então, pegue muito leve com você. Você aguenta, você é capaz de fazer isso. Desde que você tenha o passo a passo correto, tenha acesso ao método correto e, claro, você faça aquilo que tenha que ser feito. Se você seguir esses 3 pontos, você vai conseguir. É claro, se você exige de você, mas você não se capacita, você não vai atrás de informação, você não tem o direcionamento que você precisa, você não tem o passo a passo que você precisa, as ferramentas que você precisa. Aí não adianta você exigir de você, porque você não vai tirar água de pedra. Agora, se você tem acesso a tudo isso, mais o seu pulso firme, a sua chance de chegar lá aumenta, porque você tem tudo aquilo que você precisa para chegar lá. Quer dizer que vai ser fácil? Não. Quer dizer que todo mundo chega? Não. Mas é possível. É só o que você precisa saber, que é possível. Antes de qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que perguntar, é possível? Alguém já fez isso antes? Escalar o Everest, por exemplo, é possível escalar o Everest? Alguém já fez isso antes? Se ninguém fez, você pode se desafiar, lógico, para ser o primeiro, né? Mas talvez seja uma coisa que não seja possível. Agora, se é possível, alguém já chegou lá, está bem, está vivo, opa, eu posso e também, eu posso fazer também. E é a mesma coisa que você tem que pensar aqui nas 1000 vendas. Já chegou lá, já tem pessoas caminhando para lá, já tem pessoas indo para lá, já tem pessoas que chegaram lá, opa, então é possível, eu também posso. Por que não? Por que que eu não posso? E por que que é possível? Porque criar o seu e-book, escrever, fazer design, aprender marketing digital, ou qualquer que seja outra coisa, são habilidades que você precisa desenvolver, que você vai desenvolver, desde que você tenha acesso ao passo a passo correto, àquilo que vai, logicamente, te ajudar a desenvolver essa habilidade. São habilidades como, por exemplo, andar de bicicleta, como falar, como andar, são habilidades. A menos que você seja uma pessoa com uma inteligência muito elevada, você provavelmente não nasceu sabendo andar de bicicleta. Você provavelmente não nasceu sabendo falar. Você provavelmente não nasceu sabendo andar. Uma criança nasceu ali já numa bicicleta, saindo pedalando.
Não funciona assim, né? Pelo menos com a maioria dos mortais não é assim que funciona. Pode ter um caso ou outro de pessoas que são mais avançadas, que são mais evoluídas, mas a verdade é que você precisou aprender. Por quê? Porque eram habilidades. Era uma habilidade que você precisou desenvolver. Até você nascer, você não precisava ter habilidade de falar e nem de andar de bicicleta, não tinha porquê. Estava lá no útero da sua mãe, tranquilinho lá dentro, na sua zona de conforto, você não ia precisar disso para nada. Para que uma criança vai falar lá dentro se ninguém vai ouvir? Agora, a partir do momento que isso se tornou uma necessidade, que você precisou disso, você precisou se comunicar, você desenvolveu essa habilidade. E se você for como a maioria dos mortais, você, quando aprendeu a andar de bicicleta, você já não saiu por aí fazendo zerinho ou qualquer que seja outra manobra de ciclismo, você não saiu por aí andando 1000 quilômetros de bicicleta, você não saiu por aí indo até o centro da sua cidade, a maioria não fez isso, você não aprendeu a andar de bicicleta hoje, amanhã você já estava correndo aí uma competição de bicicleta, uma competição de ciclismo. Você aprendeu primeiro a ficar em pé em cima da bicicleta, a se equilibrar, depois a dar as primeiras pedaladas, depois a ganhar estabilidade, depois você foi aprendendo a ir mais longe, e assim você foi aprendendo aos poucos e principalmente aperfeiçoando essa habilidade que você acabou de aprender. Não só andar de bicicleta, mas isso vale para tudo que a gente aprendeu. Olha para trás e veja quantas habilidades você teve que desenvolver na sua vida. Não só considerando, né, quando a gente era criança para agora que nós somos adultos, mas até mesmo na vida adulta a gente tem que desenvolver várias habilidades. Fazer uma live como essa, fazer uma transmissão como essa, gravar um vídeo como esse, é uma habilidade que a gente precisou desenvolver. Porque até algum tempo atrás essa tecnologia não existia. Ou se existia, ela não era tão popular como é hoje. Então, para muitas pessoas, aparecer, dar as caras nas redes sociais, fazer uma live, fazer um vídeo, foi uma habilidade que ela desenvolveu, que ela precisou desenvolver. Ela não nasceu com isso. Ninguém tinha um celular lá dentro do útero da mãe para tirar uma selfie. Porque se tivesse, muita gente ia tirar, né? Porque hoje virou moda isso. Mas ninguém nasceu já com o celular lá dentro para tirar uma selfie ou para fazer uma live. Ó, pessoal, meus seguidores vão nascer hoje. Não, você teve que aprender, foi uma habilidade que você desenvolveu. E assim como essa habilidade, como andar de bicicleta, como falar, você precisou desenvolver. No começo você não ia muito longe, você andava só no quarteirão, você dava as primeiras pedaladas aí cambaleando, mas depois você foi se desenvolvendo, foi ganhando prática, foi aprendendo a fazer o negócio, foi gostando, né, de andar de bicicleta. E para chegar às 1000 vendas, é a mesma coisa. Você precisa ter algumas habilidades para chegar às 1000 vendas que vão te ajudar nesse processo, que vão te ajudar nessa jornada, como, por exemplo, aprender como escreve um e-book, aprender como fazer design, aprender como criar uma página de vendas, aprender como fazer anúncios, aprender como divulgar, como escrever, né, uma oferta ou uma forma de divulgar o seu e-book que seja mais atrativa. Todas essas e muitas outras são habilidades que você precisa desenvolver para você chegar às 1000 vendas. Mas a boa notícia é que, por ser uma habilidade, você consegue desenvolver cada uma delas. E a notícia melhor ainda é que essas habilidades você pode desenvolver justamente nesse processo de sair do zero até as 1000 vendas. Você não precisa ter nascido com essas habilidades, assim, você não precisa saber fazer tudo isso, mas você vai aprender no processo como faz tudo isso. Quando chegar a hora certa, quando você precisar disso, você vai ter a oportunidade de aprender. E uma vez que você aprendeu, aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando você aprendeu a andar de bicicleta. Você vai ganhar experiência, você vai ganhar confiança, você vai ganhar estabilidade e você vai melhorar cada vez mais no processo. Então essa é a mensagem que você tem que ter, que é uma habilidade, que você precisa ter algumas habilidades para chegar até as 1000 vendas, mas que o próprio processo, a própria jornada que você vai seguir, vai te ajudar a desenvolver essas habilidades, desde que você esteja prestando atenção, você esteja aberto a isso e que você se prepare, né, para desenvolver essas habilidades. É claro, se você ficar de braço cruzado, o negócio não vai acontecer, né? Não é um milagre. Mas se você estiver disposto, assim como você estava disposto a aprender a andar de bicicleta, você vai aprender cada uma dessas habilidades que você precisa para chegar até as 1000 vendas. E tem um ponto ainda mais importante também, pegando essa analogia das bicicletas, né, de andar de bicicleta, que eu gosto de trazer também, que é a questão do apoio, do suporte. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, você provavelmente teve um apoio, você teve alguém ali para te ajudar, o seu pai, sua mãe, um parente seu ali te ajudando, segurando para que você não caísse, te ajudando ali a aprender como que você se equilibrava,
Muitas crianças, até hoje, ainda utilizam aquelas rodinhas lá que coloca para não desequilibrar, para não cair. Você fica por um tempo utilizando aquelas rodinhas até aprender, né, a ficar em pé, depois você tira, levanta ela um pouquinho, né, para aprender um pouco mais de equilíbrio, depois levanta mais um pouquinho, até que chega um momento que você se liberta daquelas rodinhas e começa a andar por conta própria na bicicleta. Você teve apoio, seja de um parente, seja de alguém que te ensinou, seja das rodinhas, você teve um apoio. E a mesma coisa acontece no método conteúdo estratégico. O método por si só já é um apoio. O método por si só já funciona como se fosse aquelas rodinhas da sua bicicleta. Porque o próprio método, ele é criado de uma forma a te dar um passo a passo, uma direção para você seguir, as ferramentas que você deve utilizar. Então ele já funciona como aquela rodinha, ele não deixa você cair, porque ele já está ali te guiando, te mostrando, ó, você tem que ir por aqui, você tem que fazer isso aqui. Ah, você quer saber como que você lança um e-book capaz de gerar 1000 vendas? Então você tem que seguir esse passo aqui. É a rodinha aí em funcionamento. Ela está te mostrando para onde você deve ir, para não deixar você cair. E você vai aprender como fazer isso com o método, porque ele está te oferecendo uma direção, um passo a passo, as ferramentas, para que você entenda o que você precisa fazer, como que você vai fazer e quando que você vai fazer. Então não precisa se preocupar, porque quando a gente fala sair do zero, chegar até as 1000 vendas com o seu e-book, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, que você não tenha habilidade com escrita, que você não tenha habilidade com design ou com tecnologia, é possível porque você vai ter as rodinhas aí para te ajudar. Você vai ter alguém, você vai ter um suporte, você vai ter um método para te guiar na direção certa e não vai ficar sozinho. Aprender a andar de bicicleta sozinho é possível? Sim, é possível, mas é mais difícil, não é? Então, por isso que é importante você ter acesso a uma metodologia, a um passo a passo também, né? Porque se você for fazer sozinho, talvez você leve mais tempo, talvez demore mais, dependendo, né, da sua habilidade, você não consiga fazer, mas com um passo a passo, com uma direção que você precisa seguir, sem dúvida vai ser muito mais fácil, muito mais simples de você conseguir aprender, assim como foi mais simples para você aprender a andar de bicicleta, se você teve um suporte. Por que as crianças desenvolvem a fala? Porque elas estão inseridas num contexto em que a fala se transforma em uma habilidade comum. Os pais dela conversam, os pais dela se comunicam entre uma e outra. Isso torna para a criança, vai fazendo para ele com que essa habilidade de falar se torne algo tranquilo também, se torne uma habilidade comum. Por quê? Porque ele está inserido num contexto onde essa habilidade é comum, e principalmente porque ele precisa disso. Não dá para você ficar chorando a sua vida inteira quando você quer alguma coisa, quando você está com fome, quando você quer dormir, ou quando você quer tomar banho, ou quando você está sujo, não dá para ficar chorando a vida inteira. Você precisa desenvolver a comunicação, porque é necessário, porque o contexto exige isso de você. Só que o próprio contexto que exige isso de você também te oferece todo o suporte que você precisa para desenvolver. E a mesma coisa acontece com as 1000 vendas. Você só vai aprender a chegar às 1000 vendas quando você se desafiar e entrar nesse processo de chegar às 1000 vendas. Se você esperar aprender a chegar às 1000 vendas sem entrar no processo, você não vai chegar. Da mesma forma que se você tentar aprender a falar sem precisar falar e sem estar num contexto que te ajude a falar, você não conseguiria aprender a falar. Por que é mais difícil aprender idiomas, né? Quando a gente está no nosso país da língua nativa. Eu estou aqui no Brasil, falo português e quero aprender inglês. Por que é mais difícil? Porque eu não estou num contexto. Se eu vou fazer um intercâmbio, por exemplo, é mais fácil aprender, porque eu estou no contexto certo, com a necessidade certa, com a exigência certa, para que eu consiga desenvolver aquela habilidade. A mesma coisa vai acontecer com você no processo das 0 às 1000 vendas. Você vai estar no contexto certo, você vai estar com a necessidade certa, e a partir daí as suas habilidades vão ser desenvolvidas. De novo, quer dizer que vai acontecer com todo mundo? Quer dizer que é típico? Quer dizer que é fácil? Não. Mas se você tem 3 características que eu vou falar aqui agora, vai ser mais fácil para você. É provável que você tenha mais sucesso para chegar às 1000 vendas se você tiver uma ou todas, de preferência, essas características. A primeira característica é o comprometimento, é o compromisso. Tudo começa com o seu compromisso, tudo começa com o seu comprometimento. Entenda como compromisso e comprometimento você tomar a decisão de que você vai fazer. É o primeiro passo. Se você quer aprender a andar de bicicleta, você precisa primeiro decidir que você queria aprender a andar de bicicleta. Se você não decidisse, não tomasse essa decisão, você nunca aprenderia. Então, a primeira coisa é o comprometimento. Tomar a decisão de que eu vou fazer, de que eu quero fazer, e o compromisso de que eu vou fazer. Não é só tomar a decisão, é se comprometer mesmo.
Segunda característica, atitude. Uma vez que eu decidi que eu quero aprender a andar de bicicleta, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar a bicicleta, sair para a rua e começar a treinar. Porque se eu decido que eu quero aprender de bicicleta, ou quero fazer qualquer coisa, eu continuo sentado aqui sem me desafiar, sem ir para o contexto, né, como eu falei anteriormente, que vai me ajudar a desenvolver aquela habilidade, eu não vou conseguir. Eu não conseguiria aprender a andar de bicicleta deitado na cama, dormindo. Não tem como. Pelo menos ainda não. Talvez com a tecnologia um dia isso aconteça, mas no contexto que a gente vive hoje não é possível. Então, além do compromisso, tomar essa decisão de fazer isso, comprometer que você vai fazer isso, você precisa ter atitude, você precisa agir, você precisa pegar a bicicleta e ir para a rua e começar a treinar para que você consiga aprender a andar de bicicleta. Depois disso, você vai precisar da terceira característica, que é disciplina e consistência. Disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito. Consistência é fazer aquilo que precisa ser feito pelo tempo que precisa ser feito. Se eu quero aprender a andar de bicicleta, eu preciso ter disciplina para continuar aprendendo, né? Para continuar exercitando, para continuar fazendo aquilo ali, para continuar pegando a bicicleta e ir para a rua. E a consistência do aprendizado de bicicleta é fazer isso quantas vezes forem necessárias até que eu desenvolva essa habilidade. Se eu pego a bicicleta uma vez por ano para tentar aprender, vai demorar mais para aprender ou talvez eu nunca consiga aprender. Agora, se eu pego a bicicleta uma semana, 2 semanas, um mês que seja, e eu fico ali testando todos os dias, treinando todos os dias, eu vou conseguir desenvolver essa habilidade. Para algumas pessoas pode demorar mais, pode demorar menos, mas o fato é que eu vou conseguir em algum dia, em algum momento, desenvolver essa habilidade. Então, assim como você precisou dessas 3 características, se você observar, para aprender a andar de bicicleta ou para aprender qualquer coisa na sua vida, compromisso, atitude, disciplina e consistência, você vai precisar disso também para sair do zero e chegar às 1000 vendas. E claro, assim como você levou tempo para fazer isso andando de bicicleta, você levou ali determinado tempo, uns levaram mais, outros levaram menos, você também vai precisar de um tempo para fazer isso com as suas 1000 vendas. Mas é possível e com essas 3 características você consegue fazer. E quanto mais você faz isso, mais você consegue se aperfeiçoar, melhor você fica, até que aquilo ali se torna uma habilidade que entrou no seu subconsciente. A gente costuma muito utilizar a história da bicicleta, né, andar de bicicleta, como um exemplo de uma coisa que a gente aprende e nunca esquece. Por quê? Porque você fez tanto aquilo ali para aprender, até que aquilo se tornou natural. E você só consegue tornar algo natural quando você faz isso com disciplina e consistência. Fazer aquilo que precisa ser feito pelo tempo que precisa ser feito. Então é importante que você tenha na sua mente que é possível, não é para todo mundo, não é uma coisa fácil que vai acontecer do dia para a noite, mas que se você desenvolver essas 3 características, se você tem essas 3 características ou você está disposto a desenvolver essas 3 características, você vai conseguir chegar lá. Porque sem compromisso, você não chega a lugar nenhum. Ponto. Se você não tem compromisso, você não aprende a andar de bicicleta, você não aprende um novo idioma, você não tem uma alimentação mais saudável, você não desenvolve o hábito da leitura. Sem compromisso, nada acontece. Sem atitude, também não acontece. Não adianta nada eu decidir que eu quero algo, eu me comprometer a fazer algo e não fazer. Não agir para aquilo acontecer. Não vai funcionar. E sem disciplina e consistência, também não acontece. Não adianta fazer hoje e amanhã não fazer. Não adianta fazer hoje e deixar para fazer só daqui a um ano. Eu vou demorar demais para desenvolver essa habilidade. Talvez nunca desenvolva essa habilidade. Então você precisa ter disciplina e consistência, assim como você precisou disso para aprender qualquer coisa na sua vida. Imagina se você tivesse parado de tentar de andar de bicicleta na primeira vez que você teve um joelho ralado, na primeira vez que você caiu, na primeira vez que você se descontrolou e ficou com medo porque, sei lá, você viu um carro e se descontrolou. Imagina se você tivesse desistido de fazer aquilo naquela hora, no primeiro desafio. Você não teria aprendido. A mesma coisa com as 1000 vendas. Se você entrar na jornada 0 a 1000, pensando que você vai desistir no primeiro obstáculo, no primeiro desafio, você não vai conseguir chegar até as suas 1000 vendas, independente de qual seja a história, né, a dúvida, o problema que você está enfrentando. Agora, se você entra com disciplina e consistência, o negócio já muda de figura, porque ninguém para quem não desiste. Não tem como você parar uma pessoa que não vai desistir nunca. Então, o mesmo vai acontecer com as suas 1000 vendas se você tiver essas 3 características. O resto é totalmente possível. Então, se você acha que, por causa da sua idade, ser mais avançada ou ser menos avançada, isso vai te impedir de chegar lá ou vai te impedir de aprender, esquece isso,
porque é possível você aprender, é possível você replicar esse passo a passo, desde que você tenha compromisso, atitude, disciplina e consistência. Se você acha que não tem habilidade com tecnologia, com escrita, com design, mesma coisa, é possível. São habilidades que você desenvolve, são coisas que você aprende no decorrer do processo. Mesmo que você não saiba, você é capaz de fazer isso, desde que você se dedique por tempo suficiente para aprender a fazer isso, lógico. Se você não sabe nada de marketing digital, você também aprende isso. Se você nunca vendeu nada na internet, você aprende a fazer isso, assim como você aprendeu qualquer outra coisa na sua vida. Se você acha que funciona para os outros e não funciona para você, é possível para você. E você tem que se perguntar, por que não seria possível para mim? Por que eu cobro tanto das outras pessoas e não cobro de mim? E não exijo que eu desenvolva essas habilidades? Se você acha que você não tem tempo para fazer isso, é possível fazer. É possível conseguir tempo para fazer isso, desde que você tenha compromisso, atitude, disciplina e consistência. Quem define o tempo, quem determina o tempo, quem cria o tempo na sua agenda, é você. Se você não define isso como uma prioridade, não vai ser uma prioridade. Se você não define que você quer fazer isso, nunca vai ter tempo para que você faça isso. A única forma de você fazer é achar tempo na sua agenda para fazer isso. Vamos fazer uma rápida revisão aqui do que a gente viu, né, para fechar esse conteúdo. Vamos lá. O que você entendeu aqui? Será que é possível você chegar às 1000 vendas sem ter experiência, sem nunca ter feito isso, sem nunca ter lançado um e-book, sem saber escrever, fazer design, sem saber fazer marketing digital? É possível? Sim, é possível. Como que eu sei disso? Eu já vi outras pessoas nas mesmas condições que você fazerem isso, como o pessoal da mentoria que conseguiram fazer isso. Aí nisso eles acharam que não seria possível, mas conseguiram fazer. E é possível por quê? Porque tudo isso que você precisa para chegar lá, para chegar às suas 1000 vendas, são habilidades. E habilidades são coisas que você desenvolve. Não é uma coisa que você precisa nascer com isso. Você desenvolve. E você só desenvolve essa habilidade quando você está no contexto certo, quando você precisa daquela habilidade. Se você nunca precisasse falar, você não aprenderia a falar. E assim como você precisou de apoio para aprender a andar de bicicleta, para aprender a falar, para aprender se estava no contexto certo e com apoio certo para aprender a fazer isso, o método conteúdo estratégico, que é o método que te ensina como sair do zero às 1000 vendas, te oferece todo esse apoio e todo o suporte para você chegar lá. Você tem acesso ao passo a passo, às ferramentas, ao que fazer, quando fazer, como fazer, tudo certinho para que você possa replicar e possa seguir. Só que, claro, não vai acontecer com todo mundo, não é fácil, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Você precisa ter 3 características para que isso aconteça. Primeira delas, compromisso. Você decidir que você quer fazer, que você vai fazer e ponto final. Sem ficar de desculpa, sem ficar deixando para depois. Primeiro ponto é se comprometer, senão não acontece. Assim como você se comprometeu, olhou e falou, não, agora eu quero aprender a andar de bicicleta e ninguém mais me segura. Segundo, atitude. Não basta você decidir que vai aprender a andar de bicicleta. Você precisa pegar a bicicleta, sair para a rua e treinar. Ninguém aprende a andar de bicicleta sentado no sofá, né? Sentado no sofá ou deitado na cama. Terceiro, você precisa ter disciplina e consistência. Uma vez que eu sei que eu quero aprender a andar de bicicleta, eu sei o que precisa fazer, agora eu tenho que fazer isso que precisa ser feito. E mais, preciso fazer isso pelo tempo necessário. Não vou aprender a andar de bicicleta em um dia. Não vou aprender a andar de bicicleta em 1 hora. Então, eu tenho que me dedicar pelo tempo necessário para acontecer isso, para que eu consiga fazer. E isso acontece com as suas 1000 vendas. Se você tem compromisso, se você tem atitude, disciplina e consistência, você consegue chegar às 1000 vendas. E em todo o processo, você vai desenvolver essas habilidades que você precisa para chegar lá, porque você vai estar no contexto certo, você vai gerar a necessidade disso. E uma vez que você gera a necessidade, você vai precisar desenvolver, e é aí que você desenvolve. Quero aproveitar aí para agradecer a todos vocês que participaram da live. Obrigado a todos que participaram. Abraços para vocês.